Então, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima, e não às coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses, capítulo 3, verso 1 ao 3. Aqui nós podemos refletir na palavra de Deus, naquilo que sai da boca de Deus, o Criador do universo. Que a vontade dele é que a gente não se prenda a esse plano físico. Porque nós podemos observar a velha frase, que nós não somos seres humanos, mas somos seres espirituais, seres celestiais, experimentando e tendo uma experiência humana. E se um dia nós vamos morrer, significa que tudo isso aqui vai acabar, que tudo isso aqui é passageiro. E me diga, o que você tem plantado? Porque todos nós, sem exceção, iremos colher aquilo que plantamos. Gálatas capítulo 6 ensina isso. Porque Deus, ele não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Isso é a lei da compensação. A gente não pode plantar a semente de uma determinada espécie e querer colher algo totalmente diferente daquilo que a gente plantou. Ou seja, eu vou fazer uma comparação. Por exemplo, se eu quero estudar, ou seja, começar uma faculdade, o porquê que eu estou estudando? Será que é para ter a aprovação dos outros? Será que é para ser mais bem aceito? Será que é para as pessoas me verem como uma pessoa intelectual? Será que é para agradar minha família? Porque esse tipo de pensamento, ele é vazio. E tudo que se refere a um pensamento que se incline somente para pensar no resultado, ele não dura muito tempo. Porque a sua trajetória, ela está sendo focada no resultado, não no processo. É que nem você querer se tornar um músico, você não tem que ter a ideia de aprender uma música no violão. Você tem que se tornar músico. Então a ideia não é comprar um violão e aprender 2 acordes. Isso não te torna um músico. O que te torna um músico é você estudar o que um músico realmente é e agir todos os dias formando a sua identidade a partir de um princípio que você estabelece na sua vida, construindo hábitos que te levem a se tornar um músico. Quando você vai fazer um acorde ou algum tipo de escala, algum tipo de partitura, alguma coisa no violão, você tem que repetir aquilo inúmeras vezes até aquilo se tornar automático e fácil. Isso nós podemos chamar de automaticidade. Então, a faculdade também ela é a mesma coisa. Se o foco é o resultado em si, para você se aparecer, para você obter status, para você querer agradar a grande maioria, então isso não vai durar muito tempo. E o reino de Deus ele é assim também. Se você não nasceu de novo, muito dificilmente você vai conseguir suportar as aflições desse mundo. Um processo que nos leva ao reino de Deus, ele é um caminho de espinhos, é um caminho de sofrimento, que faz com que a gente caminhe em uma reta, em um caminho linear, que nem está escrito no livro de Josué, capítulo 1, que nós devemos ser fortes e corajosos, que devemos andar em linha reta, não se desviando, nem para a esquerda nem para a direita. E esse mundo ele tem sempre algo a oferecer para a gente. A tendência do ser humano, sem Deus, é ele deixar de pensar por si mesmo para começar a imitar a grande maioria. Ele começa a imitar os seus entes mais próximos, ele começa a imitar o que a grande maioria faz,
ele começa a imitar os mais poderosos. Então, mesmo que você saiba o que você quer, mas se você se basear no resultado, se preocupando com o que os outros vão pensar, ao ponto de fazer aquilo que você vai fazer para simplesmente provar para o mundo algo, então a sua identidade não está baseada em se tornar realmente aquilo que vai te tornar aquilo que você se deseja obter, mas você fica focando não no processo, mas no resultado que isso vai te trazer, para você ostentar e mostrar para os outros que você é bem sucedido. E você pode ver que isso é o que a grande maioria vive. Por isso que muito dificilmente se acha um cristão verdadeiro. Porque um cristão verdadeiro, nós conhecemos a velha frase que ele anda na contramão do mundo. E nós podemos ver que hoje em dia tudo que a gente vive nesse mundo, ele se baseia na imitação dos outros. A partir do momento que você deixa de ser aquilo que você é de fato, para você estar criando uma identidade falsa que permite com que você se desvincule da sua real essência para você pertencer a um determinado grupo. Então, viemos a fazer uma comparação. Se, por exemplo, você olhar para uma caneta, essa caneta ela tem a cor verde, e se 500 pessoas estiver junto com você em uma sala e todas essas pessoas têm essa caneta verde nas mãos e elas disserem, não, essa caneta ela não é verde, essa caneta ela é azul, a grande probabilidade de você querer estar certo vai diminuir, porque 499 pessoas estão contra você e você começa a desacreditar daquilo que seus olhos estão vendo. Então você começa a seguir o que todo mundo está seguindo. Isso é um pensamento em massa, é o efeito manada. Então você está pensando como todo mundo pensa. Então você olha para a caneta e vê, essa caneta é verde ou é azul afinal? Porque 499 pessoas não podem estar erradas. Então você começa a duvidar de si mesmo. E isso é uma analogia, é uma comparação, para você ver que as pessoas elas imitam a maioria. E a maior estratégia do diabo é fazer com que as pessoas pensem nas coisas terrenas. É esse o ponto que eu quero tocar. Imaginemos que a caneta verde, ela se refere a um sentimento puro e verdadeiro e genuíno. E a caneta azul, que na verdade não é azul, mas é interpretado de uma forma de colocar uma pressão sobre você, faz com que você deixe de pensar que aquela caneta não é verde. E você começa a duvidar. E essa é a estratégia do inimigo. É colocar semente de dúvida na sua mente. Tudo o que ele quer fazer é roubar a sua fé. Porque a palavra de Deus ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem vai a Deus precisa crer que ele existe. Isso está escrito no livro de Hebreus. Nós podemos ler em Hebreus capítulo 1, verso 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. E quando nós estamos nesse mundo, o diabo ele sempre vai usar de tudo para fazer você se afastar do reino de Deus. Ele vai fazer com que todas as pessoas causem uma pressão psicológica em você, desaprovando aquilo que faz com que você deva dar real valor. E você começa a deixar de dar valor realmente para aquilo que tem que ser vivido, que é o reino de Deus. Porque a palavra de Deus está escrito que o reino de Deus não está aqui nem ali, mas está dentro de vós. E como eu li em Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao 3, está escrito: então, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima, e não às coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso a gente pode ver, que tudo que o diabo quer fazer é ser completamente antagonista a esses 3 versículos.
ou seja, ser completamente contradizente. E isso é o que o anticristo ele quer fazer na mente humana. Ou seja, aqui está escrito: então se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. E o diabo, ele se reconhece como anticristo. Então, se existisse uma Bíblia, vamos dizer assim, do diabo, o primeiro versículo seria: então se ressuscitastes com o anticristo, buscai as coisas que são de baixo. Mas não, a palavra de Deus diz: então se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima, e não às coisas que são da terra. Mas o diabo, ele quer o quê? Ele quer fazer as pessoas se afeiçoarem às coisas que são de baixo, e não às coisas que são de cima. E no verso 3 está escrito: porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo. E o diabo, ele quer fazer o quê? Ele quer manter você vivo, a sua carne viva, e a tua vida não escondida com Cristo, mas escondida no mundo, escondida de Deus, fora de Deus. Esse é o motivo pelo qual as pessoas elas não têm a paz, que excede todo entendimento. Em Colossenses capítulo 3, nós podemos entender que no verso 15 está escrito: e a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. A paz de Deus, a paz, ela não significa ausência de problemas, mas ela significa uma paz que em meio ao caos, em meio à tempestade, você vai ter a plena convicção que tudo coopera para o bem. A palavra de Deus, ela diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E essa paz, ela deve ter domínio em nossos corações. Então não é o mundo que tem que dominar os nossos corações, os nossos pensamentos. Não é porque 499 pessoas vivem de aparência que você vai simplesmente deixar de acreditar que o reino de Deus ele não deva ser defendido. Porque Jesus Cristo ele disse: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito, pois ela conduz à vida eterna. Mas a porta larga e o caminho largo conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então tudo aquilo que você vê nas mídias sociais, no Instagram, são pessoas que estão se vendendo. Para quê? Para serem aceitas. E elas deixam de pensar por si mesmas e começam a pensar como todo mundo pensa. Então é essa analogia. Você pode ter essas pessoas têm a caneta verde na mão, mas se todo mundo diz que é azul, sabe o que essa pessoa prefere? Ela prefere estar errada, sendo aceita pela multidão, do que ser certa e andar sozinha. Mas aqueles que estão em amizade com o mundo tornam-se inimigo de Deus. Mas aqueles que dizem, vamos dizer assim, que a caneta é verde ponto final, e estão de contra as pessoas que estão dizendo que é azul, Deus está com essa pessoa. Isso nessa comparação, nessa analogia. Então nós podemos ver, a partir do verso 4 do capítulo 3, Colossenses: quando Cristo, que é a vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele em glória. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também andastes em outro tempo, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos.
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum homem tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei assim vós também. E sobre todas essas coisas, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. Então é isso que eu tenho para deixar. Não se deixe influenciar por aquilo que todo mundo vive. Jesus, ele foi odiado, porque ele disse: o mundo não vos pode odiar a vós, mas ele odeia a mim, porque eu dou testemunho que as suas obras são más. Dê testemunho que as obras das pessoas são más. Por isso fazemos essa comparação. Se a sua caneta é verde, não permita que os outros digam que ela é azul. Você é ou não é do reino de Deus. Você foi plantado não para pensar nas coisas dessa terra, mas nas coisas de cima. E para pensarmos nas coisas de cima é necessário que nós compreendamos que nós temos que nos negar a nós mesmos. E todas as obras da carne descritas em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19, você tem que tirar da sua vida cada obra da carne descrita aí. Que Jesus Cristo lhe disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E aquele que perder a sua vida por amor a mim e por causa do Evangelho, salva-la. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e dará a cada um conforme as suas obras. Fique na paz.